Se apresenta para a galera aí, para o pessoal, para quem não te conhece ainda, te conhecer. E antes Ah, disso, eu quero já te dar as boas-vindas aqui e te agradecer pelo tempo, né, disponibilizado para a gente fazer essa live, bater um papo aí com a galera. imagina, eu que agradeço. A gente teve aquele problema técnico aquele dia, mas a gente prometeu que a gente ia voltar com a live, né? Então, É estamos isso aqui. aí, promessa feita e promessa cumprida. É isso. Bom, rapidamente, eu sou nutricionista há 15 anos, né? Eu atendo pessoas fisicamente ativas, atendo atletas. E aí, na minha vida, eu fiz o caminho acadêmico do mestrado e doutorado. E, em paralelo, sempre trabalhando com esporte de alto rendimento, pessoas que queiram mudar a composição corporal, enfim. A gente tem alguns livros publicados, a gente faz parte do time da Max Titânio, né, da Experts, então tem um caminho aí de uns 15, 20 anos para chegar até aqui. Igual você, né, Rainha? Não é fácil trilhar o caminho até aqui. Não é fácil, não, com certeza. Donato, eu separei algumas perguntas aqui que as pessoas mais fazem, assim, né, nessa área da nutrição. Sim. Perguntam, assim, eu sempre falo, né? A melhor pessoa para responder de tal área é a pessoa que estudou para isso, né? Então, às vezes, a gente, como atleta, tendo essa experiência de anos, fazendo algumas experiências com a gente mesmo, né? Consegue tirar uma dúvida, alguma coisa assim, mas falar com propriedade do assunto, né? Na área da nutrição, tem que ser o nutricionista, né? Então, eu Sim. queria, de uma maneira, só para a gente, né, dar para as pessoas sintonizar aqui e se entender, qual seria o papel da nutrição na vida de quem quer resultado físico e saúde? Porque a Tá. gente precisa linkar sempre as duas coisas, né? Sim. Se a gente pensar a importância da alimentação, todo mundo come, né? Todo mundo tem que se alimentar. A gente tem necessidades energéticas, necessidades de vitaminas e minerais. Então, independente de qual seja o objetivo, a gente sempre tem que individualizar a dieta para a pessoa dentro do corpo dela, dentro da atividade física dela. Se ela tem exame de sangue, ela precisa analisar o perfil de colesterol, glicose, insulina, hormônios. Então, a dieta é base para qualquer objetivo, Angela. Independente de ser estético ou a saúde, ela sempre Uhum, vai ser um pilar básico para acontecer isso. com certeza. E hoje o que a gente recebe, assim, que eu escuto muito falar, é a pessoa, por exemplo, assim, uma pessoa, às vezes, ela não tem condições de ir no nutricionista, apesar de que hoje isso está muito mais acessível, né? Tá? Mas aí a pessoa não consegue saber, escuta muito falar em macronutrientes, micronutrientes. O que é isso? Porque, por É, incrível que pareça, para nós é muito simples, né? Para a maioria das pessoas que elas vão saber o que é, mas tem gente que não sabe o que é macronutriente, o que é micronutriente, como eu divido isso, incluo isso na minha alimentação. o nutricionista, né, na parte da ciência nutricional, a gente aprende que cada pessoa, né, ela tem uma necessidade de energia, de caloria para comer por dia. Né, um total, 100% de calorias específica do corpo dela. Dentro desse total de calorias, você tem os três principais grupos alimentares, né, os macronutrientes, como você tocou, que são fontes de um nutriente que te dá alguma coisa. Então, por exemplo, o carboidrato é o macronutriente que oferece a glicose para o corpo. Ele oferece a energia para o músculo esquelético, por exemplo, a energia para o cérebro trabalhar. Então, são alimentos energéticos, né? Frutas, carboidratos da base como arroz, macarrão, batata, suplementos como maltodextrina, palatinose, são carboidratos. Então, isso é como se fosse um grupo de alimento energético. A proteína, ela entra no grupo de alimento construtor. Ela oferece aminoácidos, que são os pequenos tijolos, para formar pele, cabelo, unha, músculo, enzimas. Então a proteína ela se transforma em alguma coisa que forma o corpo, que faz parte do corpo. Ela é de primordial importância. E as gorduras, elas também têm o efeito de energia, só que elas participam de produção hormonal, elas participam de colesterol na pele para ela ficar mais viçosa. A célula imunológica ela trabalha com o colesterol para ficar mais maleável. Então é um alimento também energético. Então, dentro do total calórico, o nutricionista ele vai saber quanto de cada macronutriente tem que se colocar nesse total. Então, ele tem uma divisão desses alimentos, mas basicamente, para facilitar, é alimento energético, construtor e regulador. O que é o regulador? São alimentos que possuem vitaminas e minerais, frutas, verduras, legumes, né?
Então, são alimentos que aí já entra em micronutriente, né? Que tá dentro do macro, mas ele tem o micro. Então, isso é a qualidade do alimento. Então, cada alimento tem um nutriente específico e o nutricionista vai lá e sabe a quantidade para cada pessoa. Perfeito. E entrando aí falando um pouquinho das gorduras, né? Que eu vejo assim hoje que hoje a gente tem assim pessoas que eu já fiz isso, tá, Donato? Quero emagrecer, preciso secar, vou tirar a gordura total da minha dieta, então vou ficar só com um pouco de carbo e com a proteína. E a gente não tem, eu não consegui secar tanto quando eu tirei totalmente a gordura da minha alimentação. Sim. E outra coisa, quando num outro teste, né? Tô falando disso assim há 10 anos atrás, quando a gente não tinha informação do jeito que tem hoje, acesso, né, à informação e a profissional do jeito que tem hoje. Num outro teste, né, que eu testava as coisas comigo, eu tirei, por exemplo, o carboidrato e deixei um pouco mais de gordura. Nessa de tirar o carboidrato, eu fiquei totalmente com aquele aspecto murcho. Mole. Então, flácido. Flat, né, que esse pessoal fala. Parecia que que o músculo não tinha vida, assim, né? E é errado as pessoas, não, eu preciso emagrecer, perder gorduras, vamos falar perder gordura, né? Porque quem quer emagrecer, imagino que queira perder gordura. É errado tirar um desses macronutrientes e trabalhar só com um. Como é que tu costuma trabalhar no teu consultório, assim, com essas pessoas que chegam, assim, que tem, por exemplo, assim, não, eu não como carboidrato. Só que a pessoa não emagrece. Sim. Como é que tu trabalha com isso? Não, é aquilo que eu coloquei na questão da quantidade de caloria que precisa comer por dia, né? É o total. Então, a pedra filosofal para emagrecimento é você comer menos calorias do que você gasta, né? O princípio básico. Um cálculo matemático que não falha. Não falha. Isso é lei da termodinâmica. A caloria sai, não tem como. Então, a gordura e o carboidrato, eles são importantes na dieta e a gente não precisa zerar esses macronutrientes da dieta, é só balancear ele dentro desse total calórico negativo, né? Você está querendo perder gordura, você tem que comer um pouquinho menos de caloria total. Mas como você disse, o balanço entre os macronutrientes, o carboidrato, proteína e lipídio, pode ser mudado conforme a fase de preparação, conforme o objetivo da pessoa, o perfil lipídico, mas basicamente se você pegar a quantidade de carboidrato que a gente tem na literatura para perda de peso, você chega a 40% de carboidrato na dieta, você pode ter também 40% de proteína na dieta e você deixa 20% de gordura para finalizar os 100%. Então é uma forma de você organizar os macros dentro do total calórico. Uma outra forma, a dieta low carb, como você colocou, né, que é de baixo conteúdo de carboidrato, ela é uma estratégia de restrição calórica. Mas também cortar gordura, no final, dá o mesmo resultado, né? Mas a quantidade, ela não pode ser nada, zero, porque se você tirar a gordura, você não produz o teu próprio hormônio. Né? Você perde a absorção de vitaminas A, D, E e K, que são as lipossolúveis. E o carboidrato, como você disse, você não tem glicogênio muscular para treinar, você fica com um aspecto realmente flat, né? Fica murcho. Então, existe um balanço de cada um dentro do total. Imagina que tem um teto aqui, você vai encaixando eles aqui embaixo. Mas não pode passar disso. Essa é a ideia. E também tem a questão, né? Agora você falou em treino, que a alimentação está totalmente... Né, o desempenho na musculação, no teu treino, está muito aliado à alimentação, né? Se eu não me alimento bem, se eu não tenho energia para treinar, eu não vou conseguir treinar com intensidade. Se eu não treino com uma certa intensidade, eu não consigo construir massa muscular. Se eu não construo massa muscular, eu não queimo gordura. Então, às vezes, depois de um certo errando e aprendendo, eu percebi que é melhor, comer mais, né? Dentro aí de uma comida saudável. Então, me alimentar mais, treinar mais, que isso funcionava muito mais para mim do que comer menos, treinar menos, né? Sim. E aí tem sempre aquelas pessoas que perguntam assim, mas como ficar grande e seco? Eu não sei se chega o pessoal no consultório aí que é assim, não, mas eu só quero ficar grande e seco, só isso, não quero mais nada. Eu falei, nossa, eu quero só ganhar na Mega Sena, não quero mais nada. É isso. E eu falo, olha, gente, eu acho que a única maneira
eu não sei se dá para ficar grande e seco tudo junto, né? Depois de um certo tempo, de uma certa maturidade muscular, de anos de treino, de dieta, talvez seja mais Sim. possível, né? Mas a maneira de conseguir manter, me corrija se eu estiver errada, uma maneira de conseguir manter um pouco mais de volume e densidade é comendo bem e treinando bem. Sim, sim. A questão do emagrecimento, as pessoas elas acham que o emagrecimento é só o peso da balança, né? Mudar a balança, o número. Então, basicamente, para o pessoal entender, se você vai treinar, teoricamente, nesse dia, você tem que estar bem alimentado para ter energia para desempenhar bem o treino, senão você não muda o músculo, né? Sem intensidade, sem carga, ele fica no mesmo lugar, né? E aí, nos dias que você não vai treinar, se o objetivo é emagrecimento, diminuição de gordura, você não precisa comer a mesma quantidade de calorias no dia que você está sedentário. Então, você pode brincar com isso, né? Quando você tem um nutricionista que sabe calcular, ele fala, ó, no dia de treino, você tem que comer 60, 70 gramas de carboidrato a mais, porque você vai treinar 1h30. Então, pré-treino, pós-treino, vai ter que ter uma organização. Se, por exemplo, hoje, no domingo, a pessoa não realiza nenhum tipo de exercício, teoricamente, ela tem que dar uma segurada na caloria dela para não ultrapassar o total dela e não acumular gordura. Então, fica nesse jogo, né? Se for o objetivo de perda de gordura. Agora, comparativamente, Angela, em relação ao ganho de músculo e a perda de gordura, é muito mais difícil ganhar músculo, né? É muito mais difícil. E a magnitude do ganho de músculo é sempre menor do que a perda de gordura. Você consegue ganhar um pouco de massa magra e perder gordura. Então, quando a gente pega o ganho de massa, por exemplo, a pessoa pode ganhar ali 1 quilo de músculo e ela pode perder 3 quilos de gordura ao mesmo tempo. Isso acontece. Mas o ganho de músculo é muito mais difícil, né, e muito mais demorado do que a perda de gordura corporal. Então é mais fácil a pessoa diminuir gordura, teoricamente, do que ganhar massa muscular. E aí fica naquela que a balança às vezes engana a pessoa, né? Sim. A pessoa vai para a balança, tem uma coisa, mas visualmente o físico tá diferente. Exato. Como é que tu costuma fazer esse acompanhamento com os teus pacientes? Tem uma curiosidade minha. Você faz muito na medida, qual é o meio que você usa para avaliar os teus pacientes, ou se é mais de uma maneira assim mais visual? Vou falar como eu faço, por exemplo. Eu uso a minha balança esporadicamente para acompanhar um pouco o peso, mas eu faço fotos e me comparo através de fotos. Legal. Justamente porque às vezes a gente perdeu um pouco, ganhou massa muscular, perdeu um pouco de gordura e não consegue ver isso se for numa balança ou de repente tirando, né, as medidas e tal. Eu costumo fazer essa análise mais visual. Como é que você faz? Você aconselha as pessoas a fazer? Sim, no consultório especificamente eu uso a adipometria, né, que é o adipômetro. A gente faz as dobras cutâneas, tem os sítios locais, eu coloco essas dobras, né, esses milímetros numa equação, e aí me dá a porcentagem de gordura da pessoa. Só que também eu tiro foto e faço medidas de circunferência. Então, aquilo que você comentou de tirar foto, por exemplo, você pega 2 indivíduos de 100 quilos, né? Só que quando você analisa o corpo visualmente um do outro, um tem 10% e outro tem 30%. Então, essa é a diferença do quanto de músculo, massa magra ele vai ter dentro do peso total. Como você já é atleta há muito tempo, qualquer mínima mudança que você tenha, você não consegue analisar diretamente na avaliação física, tem que ser no espelho mesmo. Você já se conhece, você sabe os pontos que você precisa analisar, mas a pessoa, às vezes, ela não consegue nem olhar no espelho, ela tem vergonha. Então, o número da balança não é o melhor parâmetro para ver efeito da dieta, né? Então, por exemplo, aquilo que eu falei, se você perde 2 de gordura e ganha 1 de massa magra ao mesmo tempo, só vai dar diferença de 1 quilo na balança, né? Então, não é a realidade do que aconteceu com você. E existem outros métodos de avaliação física, tem bioimpedância, tem o padrão ouro que é o DEXA, mas todos, quando bem feitos, têm uma reprodutibilidade, né? Consegue ser reprodutivo. Então eu uso particularmente dobra cutânea, foto e circunferência. Sobre a alimentação, as pessoas falam assim, eu não vou no nutricionista porque o que ele vai me passar para comer é muito caro, né? Sim. Outra live, eu estava comentando contigo que uma vez eu levei minha mãe no nutricionista, né? Uhum. Porque para ela se alimentar um pouco melhor e tal, que eu só comia, não comia em horário específico e tal, eu precisava por conta de saúde, assim, né? Uhum. Aí a Nutri prescreveu uma dieta para ela e ela veio de lá com umas 20 folhas
E na dieta tinha lá a opção do café da manhã, A, B, C, D, E, F, G, H. Tipo, tinha 10 opções para o café da manhã, 10 opções para o almoço, ou isso, ou aquilo, ou aquilo. E aí algumas das opções eram assim, cookies não sei o que das quantas, né? Tá. Panqueca não sei o que das quantas. Com as farinhas lá que era muito cara e não era tão de fácil acesso. Minha mãe não fez a dieta. Sim. Né, pegou mais ou menos o básico e tal. Resumindo, não fez a dieta, não teve o resultado que queria, porque a dieta complicou a vida dela. E não facilitou a vida dela. E eu penso que hoje em dia, na correria que a gente tem, a dieta tem que facilitar. E ela tem que ser fácil de fazer, né? Sim. Porque senão não rola. Como é que você trabalha com isso? E como é que você consegue individualizar isso para cada paciente, por exemplo? Sim. Os pacientes pedem muitas opções, ou o pessoal gosta mais de direto, da dieta mais assim, não, eu quero isso, isso e isso? Assim, na minha técnica de atendimento, eu faço a dieta junto com o paciente na hora, né? E depois da avaliação física, então eu vou analisar o hábito dela e os alimentos que ela tem disponível em casa, que é o hábito dela. Não preciso mudar alguns alimentos que ela já tem em ingestão. Eu só preciso ajustar a quantidade e a combinação entre os alimentos, né? Então, o quanto mais fácil e mais real for a dieta para a pessoa, por mais tempo ela consegue manter, vira hábito de vida dela. Então, é muito importante o profissional ter essa sensibilidade de que dieta não é caro. Não precisa ter alimento com etiqueta. Você pode trabalhar com os alimentos básicos da dieta, mas o esquema é a quantidade, a preparação, né? Tipo, a mistura, os horários. Então, é um ensinamento que a gente passa para a pessoa, até mesmo com a própria comida que ela tem em casa. Arroz, feijão, salada, grelhado. Você vai distribuir isso nas quantidades e nos horários certos. Exato. Por exemplo, no café da manhã, se o cara está acostumado a tomar lá o pingado, né, o leite com café e um pão com manteiga, eu vou falar assim para ele, bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar então, em vez da manteiga, o que você acha de colocar alguns ovos mexidos no meio do pão? Né? Você já melhora a qualidade. E aí você consegue também ofertar outros alimentos, como exemplo, fruta com aveia. Então dá para fazer uma mistura de alimentos ali de forma prática. Não precisa acabar com o cartão de crédito para fazer a dieta. Porque eu acho que quando torna isso muito caro, né? Eu falo que a alimentação, além dela tem dela ser algo que seja prático, prazeroso, tem que ser algo possível, né? Porque se eu pegar uma dieta e tiver lá para me comer salmão todo dia de noite, ferrou. Se eu tiver que comer filé mignon todo dia no almoço, não dá pro meu bolso já. Exato. Então, assim, eu queria uma sugestão que tu desse pra galera aqui, por exemplo, assim, fontes de proteína, né? O que a gente tem de principais fontes de proteína que qualquer pessoa pode usar? Sim. Quatro delas. Assim, sem nenhum tipo de alergia ou intolerância, você tem, por exemplo, ovos, né? Que são fontes de proteína. A gente tem as carnes brancas, o frango é mais barato que o peixe, né? Então é mais fácil de utilizar. As carnes magras, o tradicional é o patinho moído, né? Que ele tem pouca gordura. Mas a proteína, por exemplo, em pó, se você tem uma proteína concentrada do soro do leite também pode ser encaixada. Mas basicamente você tem ali leites e derivados, tem um pouco de carbo, um pouco de proteína, mas também o queijo, né? O cottage. O cottage é um pouco mais caro. Vamos pegar o queijo Minas, é um pouco mais barato. Então o Nutri ele vai ver tipo, qual é o alimento que você tem em casa e as proteínas, basicamente, se você abrir o leque, você vai ter 5 tipos de proteína na dieta. Né? Então é bem tranquilo de trabalhar, não precisa inventar moda, é só ajustar a coisa. E um exemplo assim, a pessoa que ela não come de manhã, não tem o hábito de comer de manhã, ou de manhã ela só vai lá, toma um cafezinho e come uma fatia de pão. Ela já começou o dia dela errado, porque sempre tem que ter uma proteína, um carboidrato, uma gordura na dieta, ou uma proteína, um carboidrato, ou uma proteína, uma gordura. Como é que o que tu sugere? No meu entendimento, pelo menos, assim, eu tenho que ter sempre uma proteína, acompanhada ou de uma gordura, ou de um carboidrato, ou numa divisão os 3. Como é que tu identifica isso? É que assim, a questão de não tomar o café da manhã, às vezes é um hábito da pessoa, né? Então o nutricionista ele consegue fazer um jejum intermitente para ela come um pouco mais tarde. Mas vamos pegar um dia de 4 refeições, né? Café, almoço, lanche da tarde e jantar. A gente sempre tenta colocar os 3 macronutrientes juntos. É muito importante. Por quê? Porque a digestão é mais lenta, você fica alimentado por mais tempo, você combinou ali carbo, proteína e gordura no mesmo lugar.
e o teu corpo vai absorver aquilo de uma forma mais paulatina. Se você só come, por exemplo, uma fatia de pão ou uma torrada, daqui meia hora, uma hora, você está com fome de novo, porque não tinha proteína, não tinha gordura, né? Então, o Nutri faz uma mistura dos três em cada refeição. É o mais adequado, como você já colocou. E assim, para a galera aqui assim, que está nos assistindo, o que seria uma boa opção de café da manhã? Uma boa opção? Poxa, vamos pensar numa coisa sem precisar fazer ali uma panqueca, uma crepioca, sem muita firula, né? O básico, feijão com O arroz. básico, ó. Basicamente, se a gente pegar uma mulher de 65 quilos, ela vai precisar ali, por exemplo, de 20 gramas de proteína na refeição, né? Cara, 3 ovos inteiros já bate 18, 20 gramas de proteína. Tem 15 de gordura já na gema, né? Já foi Então a você... gordura e a proteína. E a proteína, aí falta o carbo. Então, 2 fatias de pão, você tem uma média ali de 25 gramas de carboidrato. É só colocar no meio e ser feliz. Entendeu? Gente, então aí mais um mito que o Dr. Felipe Donato está quebrando aqui. Esse negócio de tirar... Eu sou uma pessoa que sou apaixonada por pão. Eu posso não comer pão no resto do dia, mas de manhã eu preciso de uma fatia de pão, pelo menos, né? Sim, sim. Então, a gente tem opções de pão. É possível ter resultados comendo pão? Não, com certeza. Porque assim, o corpo, de uma forma geral, ele não sabe exatamente o alimento que você comeu. Né? Tipo, se o carboidrato, a glicose, ele veio da batata doce ou veio do pão, e está dentro da sua necessidade, né? Tipo, para ele é glicose, né? Da onde veio, ele não sabe exatamente. Então, se, por exemplo, você precisa bater ali 30 gramas de carbo no café da manhã, então as 2 fatias de pão já te serviu. Mas tem gente que fala assim, eu não posso comer pão porque eu engordo, e aí me dá uma outra opção. Então, por exemplo, se você fizer batata inglesa assada e amassar ela como um purê, 100 gramas de batata inglesa vai ter no máximo 20 gramas de carboidrato. Dá 5 colheres de sopa. Aí você fala, eu quero aveia com iogurte. Então, você pega ali, tipo, 40 gramas de aveia, você vai ter perto de 30, 35 gramas de carboidrato. Então, você mistura com a fruta, é uma outra opção. Então, assim, a pessoa ela pode comer o que ela quiser dentro da necessidade dela. É muito importante isso. Perfeito. E outra dúvida que eu tenho também, que eu recebo muito aqui, Donato. O suplemento, a proteína, né? Quando eu falo mais de suplemento, eu vou falar mais, assim, da parte da proteína, do whey protein. Sim. Eu tenho muito hábito, por exemplo, eu faço pelo menos tirando o pós-treino, que sempre é o whey protein, né? Eu, por exemplo, no meio da manhã, o meu lanche vai o whey protein. E antes de dormir, a minha refeição, por exemplo, a parte da proteína é o whey protein. E a gente tem muito... Eu tô aqui em Portugal e aqui mesmo, o pessoal tem muito hábito assim, não, é comida, só comida, só comida. Eu falei, no Brasil também a gente tinha um certo tempo, tinha esse hábito, né? De nada mais funcionava além só da comida. Sim. E hoje, para mim, eu vi que foi muito mais fácil e muito mais prazeroso de fazer. Ao invés de eu fazer 6 refeições sólidas com alguma proteína, carne, frango e um arroz ou batata, eu incluí, por exemplo, numa delas, ser whey protein com aveia. Ou por exemplo, à noite, whey protein com pasta de amendoim, né? Sim, sim. Funciona? É válido? O que tu acha? Não, é super válido, porque o produto comercial, o whey, por exemplo, a proteína isolada, ela facilita a vida da pessoa, né? Imagine, eu tenho um paciente em São Paulo que o cara fica trabalhando no escritório e, por exemplo, 10 da manhã ele tá com fome. Como é que ele vai sacar uma lata de atum para comer no escritório? Né? Como é que ele vai levar um ovo cozido no escritório? Então, se o Nutri sabe a quantidade de proteína que tem ali no produto, o whey normalmente é 25 a 30 gramas de proteína em média a dose, basicamente você está matando ali 100 gramas de filé de frango. Só que você está bebendo, você está no carro, você está fazendo uma alimentação prática que tem um produto comercial ali que está tudo bem, é muito válido. As pessoas acham que suplemento é só para quem treina, é só no dia de treino. Na verdade, ele faz parte da dieta, ele pode ser utilizado. Por exemplo, eu acabei de postar uma foto do café, eu comi, a minha proteína no café da manhã foi dentro do leite batido com abacate. Eu bati ali 30 gramas de proteína, e eu comi minha panqueca, minha crepioca com cottage e um pouquinho de geleia zero. Então, esse foi um café que eu batia minhas quantidades. Não, e é delicioso, né? Isso uma delícia, né, Rainha? Delícia. É bom demais. Então, a gente mistura, por exemplo, eu gosto muito de misturar fruta batida com whey para aumentar a proteína no café da manhã, sem precisar comer tanto ovo, por exemplo. Mas tem dia que eu tô com tanta fome que eu preciso comer o ovo que mata mais a fome, né? Então, você consegue fazer dias com ele, dias sem ele, mas basicamente... Entre o espaço do café da manhã ao almoço, cabe o whey no meio. E aquele horário da tarde que a pessoa fica meio com fome, 3, 4 da tarde,
e ela não tem alimento disponível, ela também pode ter uma dose de whey ali junto com aveia, ou junto com uma fruta, ou castanha, né? Para fazer aquela complementação da dieta. Então é muito válido sim, né? Acho que é Com um mito certeza. aí que as pessoas têm que até tirar isso, porque isso atrapalha muito, né? Eu sempre costumo falar assim, eu tô na rua. Para eu levar uma dose de suplemento de whey protein na minha coqueteleira é muito fácil. Eu consigo uma água e eu tenho minha proteína. O carboidrato é muito fácil de conseguir. Porque em qualquer lugar você vai conseguir uma fruta, você vai conseguir um arroz, vai conseguir uma batata. Já a proteína mais magra já é mais difícil, né? Então, eu sempre tenho, por exemplo, uma dose de proteína comigo, porque se der qualquer problema, carboidrato eu consigo. Tá certo. Eu como uma maçã, eu tenho carboidrato. Eu como uma banana, eu tenho carboidrato, né? Sim. Como uma castanha, enfim, eu tenho a gordura ali. Campeão, eu falo... acaba salvando a vida. Campeão, eu falo que é o kit sobrevivência. Porque você tá com tudo ali, né? Por exemplo, uma porção de castanhas é a fonte de gordura que você precisa, né? Aí a maçã, a banana é a fonte do carboidrato. E aí a proteína é o whey isolado ali, que você tá jogando em água. Então, como a gente comentou, os 3 macronutrientes numa refeição prática, né? Então é muito válido isso. E acho que é muito fácil hoje de fazer dieta, né? As pessoas reclamam, eu não consigo fazer dieta, eu não consigo isso, eu não consigo... Mas hoje eu vejo, assim, que os nutricionistas mais de ponta, mais atualizados, né, Donato, no teu caso, as pessoas prescrevem uma alimentação muito mais gostosa do que comer porcaria. Eu falo, a alimentação que eu faço hoje, eu falo, isso não é fazer dieta. Você comer bem. Eu como arroz, eu como feijão, como batata, como todos os tipos de proteína, como todos os tipos de fruta, né? Nossa, eu como muito bem. E o que talvez não funcione mais hoje é aquele tipo de alimentação tão engessada, né? Não, a pessoa só pode comer tilápia e alface. Jesus! Essa semana eu vi gente tomando no café da manhã, aqui, né? Os nossos amigos de Portugal, eles estavam comendo tilápia com pepino de manhã. Eu olhei para eles e falei, gente, isso não é vida. Vocês estão comendo isso no café da manhã, tilápia e pepino? O que é isso? Não, vai comer um ovo aí, come uma aveia, come uma fruta. E às vezes as pessoas atribuem assim, não, mas eu só vou ter resultado se eu passar, se eu me ferrar aqui na dieta. Se a minha dieta for ruim, eu vou ter resultado. E não é isso, né? A dieta é boa. Sim. O primeiro ponto é assim, as pessoas não podem comparar a dieta de preparação de atleta com a dieta normal dela. Tipo, é totalmente diferente. São objetivos distintos, é totalmente diferente. Então, quando eu ensino a pessoa a comer no consultório, eu falo para ela que aquela dieta não tem um prazo de validade, é a vida dela que eu estou ensinando ela a passar. Tipo, ela tem que levar aquilo para a vida. Tipo, quanto tempo eu tenho que fazer essa dieta? Tipo, a sua vida inteira. Você tem que comer bem a vida inteira, né? E aí, por que de alimentos fáceis? Por que de alimentos que você tem aderência? Por que de ter uma dieta com prazer? Porque você adere ao cardápio e você manda ver. Você toca o barco sem problema nenhum. Então, essa que é o principal ensinamento que eu tento passar no consultório, é isso. Tipo, você tem que ter autonomia, você tem que se conhecer, saber as suas quantidades, e aí você começa a brincar com a alimentação, né? Você troca. Às vezes você quer tipo uma sobremesa pós-almoço, você já sabe que você tem que tirar o carboidrato do prato, porque você vai comer a sobremesa, né? À noite com o marido ou com a esposa, você vai tomar um vinho, por exemplo. Então, você tem que comer uma carne mais magra, não pegar muito carboidrato simples junto com o álcool. Então, você vai ensinando a pessoa para ela ter autonomia, para ela não ficar presa. Nossa, se não tiver esse alimento, minha dieta acabou. Não, de forma alguma. Tem que ter uma coisa mais leve para levar, né? Com certeza, até para a pessoa conseguir fazer, né? De uma maneira mais constante, né? Donato, vou só pedir para a gente aqui, ó, para a galera que está assistindo agora, a gente vai fazer aquele coração e o pessoal para fazer o print, o pessoal me marcar o Instagram do Dr. Felipe Donato e o Tim Angela Borges, lá no Tim Angela Borges vai repostar todo mundo. Vamos lá, galera, faz um print aí agora, ó. Vamos lá, Donato. Coraçãozinho. Coração. O pessoal marca lá o Dr. Felipe Donato, marca o Tim Angela Borges, marca a Angela Borges, que a gente vai compartilhar tudo aí com você. Vamos. Eu queria que você desse para a galera aí uma dica prática, né? Tá. De, por exemplo, alguém que não pode ir no nutricionista agora, não tá nas condições financeiras. Como essa pessoa pode otimizar os resultados dela, né? Ter mais resultado
Qual seria a sim. tua dica, assim, ó, eu tô chegando aqui, Donato, eu não tenho como ir no nutricionista agora. Como é que você pode me ajudar com poucas palavras a eu ter um pouco mais de resultado? Bom, então, assim, a pessoa sem um nutricionista, ela precisa, pelo menos, entender que ela tem uma sequência alimentar no dia. Ela tem que seguir algumas organizações do dia. Então, comer cada refeição com os 3 macronutrientes, né? Tipo o carboidrato, a proteína e o lipídio, né? De uma forma misturada. De 3 a 4 horas você tem que fazer refeições, né? Para manter a saúde mental, o humor, né? No caso. E evitar tudo que é alimento ultraprocessado, alimento comercial. É descascar mais alimento e diminuir e rasgar mais embalagem. Tipo, se você começar a mudar essa percepção, você já diminui açúcar branco e gordura da dieta, porque no alimento natural, na comida de verdade, não tem aquilo que tem no ultraprocessado. É muito mais saudável. E mata muito mais a fome, né? Então, comer comida de verdade, sem ser fritura, sem ser comercial, sem ser salsicha, nuggets, isso faz com que a dieta já melhore. As pessoas perdem peso já tirando esses alimentos da dieta, né? E ser fisicamente ativo, né? E ser fisicamente ativo, né? Você tem que treinar. Perder peso não é só comer pouco. Você tem que ajudar o corpo a desempenhar o músculo, né? Para ele trabalhar e para ele gerar um gasto calórico. Aí você tem a dieta ajustada e o treino ajustado, né? Uma vida ativa, você perde gordura e mantém músculo, que é o que a gente mais gosta de fazer. Ou seja, não tem milagre, né, Donato? Não tem uma Tem, pílula, não tem milagre. não Mas tem. basicamente, gente, o que eu entendi que o Donato falou aqui é substituir os alimentos com gordura, com açúcar, por alimentos mais natural, mais saudável, que onde não vai ter essa gordura e esse açúcar, né, processados. Sim, E sim, sim. fazer algum tipo de atividade, né? Quando a pessoa pergunta assim, eu odeio musculação. Gente, a musculação é a base de tudo. Tudo bem, a gente sabe que construir músculo precisa da musculação, né? Mas Sim, assim, ter uma vida ativa pode ser andar de bicicleta, pode ser fazer uma claro. aula de dança, pode ser Sim, fazer alguma arte marcial. Então tem sim. várias atividades que vocês podem Aham, fazer. Eu sempre tá. falo que o negócio é encontrar algo que a pessoa sinta prazer quando ela estiver fazendo, né? Sim, Odeio musculação. Então não vai para musculação que você não vai conseguir ir lá 5 vezes na semana para a sala de sim. musculação se você odeia aquilo. Mas é Aham. impossível que nesse leque de esportes, de atividade física que tem, a pessoa não gosta de fazer nada. Que o único esporte que ela gosta seja Netflix. É Complicado. impossível, né? Então, assim, encontrar alguma coisa que a pessoa goste de fazer, acho que já vai também ajudar, né? As pessoas, às vezes, elas têm um pouco de medo de comer a proteína, né? Você vê, tipo, nossa, mas o que é mais perigoso? O mais perigoso são alimentos que têm uma quantidade enorme de calorias num volume pequeno, né? Então, isso é muito complicado. Se a gente comparar uma comparação bem básica, se você pegar, tipo, 3 bolachas recheadas, em média, você vai ter 22, 25 gramas de carboidrato, que seria quase ali 120 gramas de batata doce, e o pior é que vem gordura junto. Então vem ali quase 2 gemas de ovo nas 4 bolachas. Então, o alimento comercial ultraprocessado não é o mais legal. Então, comida de verdade primeiro, e aí você vai aprendendo que o teu corpo está mudando comendo, né? Se alimentando bem, na verdade. Com certeza. Vou deixar algumas perguntinhas aqui, Donato, Sim. para você responder. Tá bom, então. Vamos lá. Vamos ver se fica no... Aqui. Pode tomar café com whey ao invés de café com leite? Assim, ele falou café preto, na verdade, né? Sim. Não existe nada especificamente falando que a cafeína ou o café vai ter uma piora da absorção do whey, na verdade. Mas já tem whey, né, com sabor de café já, né? Já tem produto comercial com isso já. E eu gosto muito e não tem problema de absorção, você não perde o produto quando você coloca, ao invés de água, você mistura ele com leite desnatado. Eu, Ou inclusive, algum faço isso. leite vegetal, né, que o pessoal está usando hoje em dia, para dar um sabor um pouco melhor, né, na verdade, né? Donato, e o leite de amêndoas, o que tu acha? Olha, Angela, ele é Pergunta um... minha agora, tô fazendo consultoria. Não. O extrato, né, que é das oleaginosas, ele inverte a situação. Ele tem um pouco de proteína, mas ele é base de gordura. Sim. E as pessoas, elas estão com um problema de entender que gordura, mesmo sendo saudável, mesmo sendo azeite e abacate, em excesso, ela engorda. Uhum. Né? Então, é um problema, às vezes a pessoa fala, mas eu estou comendo óleo de coco e tal. Não importa. Se você não souber a quantidade que você precisa,
aquele alimento que teoricamente é saudável em excesso pode atrapalhar você na perda de gordura. Então a gordura é importante, mas tem que regular isso. Eu estou aqui em Portugal, né? E aqui na Europa, assim como nos Estados Unidos, esse tipo de alimento, por exemplo, o leite de amêndoas, né? Que foi o que eu te perguntei. O leite de amêndoas com whey. Nossa, é delicioso, né? Bom demais. Tomar leite de amêndoas com whey. Mas então não seria interessante, eu teria que calcular esse leite de amêndoas porque ele é mais gordo do que o leite desnatado, por exemplo, normal. Sim, por exemplo, se ele tiver ali, por exemplo, vamos mudar, eu não lembro de cabeça, mas de 5 a 7 gramas de gordura por 200 ml, por exemplo. 5 gramas de gordura, Ângela, é tipo como se fosse uma gema de ovo. Entendi. Então, assim, não que não possa, mas às vezes a pessoa não sabe a quantidade e ela vai lá e coloca mais 30 gramas de pasta de amendoim, que dá mais, tipo, quase 17 gramas de gordura. Então, assim, tem que ter um limite, não que não possa usar. Mas tudo tem uma regrinha, na verdade. Mas não dá para, se eu tomar 4 vezes o whey protein no dia, querer tomar com 200 ml de leite de amêndoa todas as vezes. Você vai ter que tirar a gordura que você está colocando no leite de amêndoa, do extrato de amêndoa, você vai ter que comer tipo um alimento muito mais magro na proteína do almoço e do jantar, por exemplo, né? Certo. Então é esse balanço. Como aliar a estratégia de alimentação focada em aumento de massa magra com jejum intermitente? Olha, gente... na verdade, assim, o jejum intermitente, ele é uma estratégia que está alocada no objetivo de perda de gordura. E você consegue manter massa magra. Mas hipertrofia, ganho de massa magra, você tem que pensar numa estratégia diferente, né? Em relação a isso. Então, as pessoas hoje com muita informação na internet, às vezes o cara faz uma dieta low carb, jejum intermitente e cetogênica, tá tudo bagunçado. E não vê diferença no corpo, porque não está organizado para ele individualmente, né? Então, assim, jejum intermitente é mais voltado para perda de gordura. Ganho de massa magra já é mais difícil, tá? Então, eu teria que usar outra estratégia e não a estratégia do jejum intermitente se a pessoa quer ganhar massa magra, né? Exatamente. Ela já precisa comer muito mais, né? Se ela tem uma alimentação que vai na balança ali... comer mais do que gasta. Então, já perderia muitas horas do dia aí e não ia conseguir comer, né? Não, com certeza. Não é. Para quem está querendo perder peso, pode tomar o whey? Qual é indicado para quem tem intolerância à lactose? Boa, pode tirar. Então, assim, hoje em dia, né, na dieta para perda de peso, as proteínas têm que ter um nível bem elevado para manter massa muscular em restrição calórica. Então, o whey protein, como a gente já falou, é uma ferramenta para você manter sua massa magra em restrição calórica. Você pode tomar. Só que daí ela perguntou em relação à intolerância à lactose. Então a gente tem produtos comerciais que são à base de ervilha, à base de arroz, ou até mesmo à base de carne hidrolisada, que você tem a proteína, mas não tem a lactose junto, que é uma das coisas que tem no whey protein, né? Um pouco de traço de lactose. Então, se ela tem esse problema de intolerância à lactose, ela vai ter que escolher um produto proteico sem a lactose. E aí o Nutri pode indicar esses daí que eu falei. E aí, nesse caso, o mais indicado mesmo é ir no nutricionista que vai conseguir, né, te prescrever de uma maneira mais certa, né? Porque uma das coisas mais importantes é que se a pessoa tiver alguma intolerância, alguma intercorrência com algum alimento, o Nutri tem que adaptar a dieta para isso. Então ela tem que, né, entender que se ela precisar realmente de uma dieta específica para ela, sozinha, ela não vai conseguir organizar, né? Agora, se a pessoa come pedra, não tem problema nenhum de digestão e tal, aí é um pouco mais fácil, porque ela não tem limitação de alimento, na verdade, né? O pessoal perguntou aqui sobre a dieta 33%, que é do teu livro até. Tá aqui, ó, desse lado. A dieta 33%, ela foi idealizada, né, por mim, porque a gente percebia ao longo do tempo de consulta que equilibrar os 3 macronutrientes, né, 33% de caloria para cada um, faz com que você tenha uma igualdade de carboidrato e proteína na refeição. Você bate, por exemplo, 30 gramas de carboidrato e 30 gramas de proteína. Então é uma dieta que você não passa fome, por quê? Porque a cada refeição você tem uma sustentabilidade, você consegue ter uma digestão por mais tempo. E aí, para objetivos de perda de gordura, ela tem o baseamento em caloria. Então você tem dietas ali no livro de 1.500, 2.000, que servem para mulheres, por exemplo. E aí tem dieta de 2.500 e 3.000
para homens, que Isso querem tudo ali... está dentro do teu livro, Donato. Tá, tem a explicação teórica disso que eu tô falando e tem cardápio dentro do livro, né? Você tem Nossa, tipos de cardápio para seguir dentro do livro. show de bola. Então, se eu tenho o livro, né, gente? E, Ah, inclusive, a live que eu fiz falando um pouquinho da parte de nutrição e tal, todas as informações que eu tinha, que eu passei na live, eu tirei do teu livro, né? Falei isso, inclusive, na live, que eu tirei lá do livro, né? E me ajudou muito, inclusive, a aprender como calcular uma dieta mais ou menos para o meu gasto calórico, para o meu objetivo. sim, sim. Então, pessoal, é um livro que vale a pena vocês adquirir. Quem está aí, né, não tem essas condições de ter um nutricionista, compra o livro, aprende e vai conseguir até ter uma boa noção de como fazer um plano alimentar, né, para si próprio. Não, muita gente comprou o livro assim, sem ter passado comigo em consulta e fez a dieta que está no livro e teve bons resultados fazendo a dieta. E seguiram certinhos, porque eu coloquei ali pão com ovo, eu coloquei iogurte com granola, eu coloquei várias opções de cardápio, mas de uma forma bem simplificada. Então é muito simples de entender o livro, é bem fácil. E se a galera quiser comprar o livro, onde é que elas encontram, Dona? Ah, sim. Eu tenho o meu site. Eu tenho o meu site, depois eu vou postar no Histories aqui pra gente, né, no meu Instagram, é no www.felipedonato.com.br. Também, para quem quiser... Na tua bio também tem informação, tem não? Eu vou colocar o link, né, do site, e tem também um livro eletrônico que eu lancei agora, que é o Dieta Flexível, que é, tipo, uma dieta realmente mais, vamos dizer, com alguns alimentos que dão prazer, mas não sai do total calórico. Então é um tema para uma outra live dentro... É isso aí, vai ter. Porque, por exemplo, eu falo o seguinte, quando a pessoa faz um treino comigo, né? Quando eu dava aula, ou quando é um aluno de consultoria, por exemplo, ou até os alunos do programa agora que estão entrando, né? Então, 50% é responsabilidade minha. 50% é responsabilidade sua. Sim. O meu 50% eu tenho certeza que eu vou fazer. Mas agora vai ser só 50% se tu não fizer. Como é que tu lidar com isso, então, para dar uma mensagem para as pessoas aí, se elas precisam ter mais paciência, se elas precisam... o que elas precisam para conseguir realmente ter resultados? Eu uso essa mesma porcentagem no consultório, tá, Ângela? Porque a gente faz um trabalho muito bem feito, a gente pensa na pessoa, a gente entrega o resultado para ela em relação ao treino e à dieta, né, no seu caso, mas ela tem que fazer a parte dela dos 50%. Então é meio a meio, é realmente isso que você falou. Agora, em relação a desespero de ganhar ou perder peso rápido, né, no caso, o corpo ele não funciona de forma aguda, né, de forma rápida. Então você tem que ter paciência, manutenção. É por isso que o hábito da dieta, que tem que ser o seu hábito de vida, é muito mais fácil de levar, porque você não se frustra. Você está tendo a tua vida, você está mantendo o teu treino e tua dieta. Quando você olha ali depois de um ano fazendo isso, você está muito melhor, você está muito mais evoluída, né? E um ponto importante, o corpo, ele começa a melhorar de dentro para fora. Então, o que significa isso? Se a pessoa está com colesterol elevado, glicemia aumentada, se ela está com gordura no fígado, então, quando ela começa a regular a dieta, esses problemas vão diminuir no sangue, e aí depois desse período vai começar a aparecer no espelho. Então é por isso que demora. É por isso que demora. Então tem que ter uma cabeça, tipo, a minha dieta é minha vida. Então eu vou levar isso para a minha vida. É assim que tem que se pensar. Perfeito. Donato, estamos encerrando aqui, está dando quase uma hora de live. Certo. Quero te agradecer muito por tirar um tempinho aqui, essa uma hora, para a gente bater esse papo com os nossos seguidores aqui, né? Às 9 horas da manhã no domingo. Quero agradecer geral a galera que ficou aqui, que comentou, que acompanhou, que mandou esse monte de coraçõezinhos aqui, que eu acho sensacional quando sobe esse coraçãozinho todo aqui no lado. É isso aí. Esse material, esse tempo que eu tirei, que o Donato tirou, que eu tenho feito com outros convidados, é justamente para ajudar vocês que estão aí nos assistindo, né? Que são nossos seguidores. Então, esse material todo é feito para vocês. Espero que vocês aproveitem, que consigam melhorar os resultados de vocês através desse material, né? E dizer que é muito bacana quando as pessoas deixam um comentário e acabam não fazendo comentário, né, maldoso ou grosseiro. Porque tem gente que entra no Instagram das pessoas só para comentar alguma coisa ruim, para deixar um comentário... Queria dizer para as pessoas que não é para vocês que a gente faz esse material.
A gente está aqui doando o nosso tempo para vocês que estão aqui, ó, dando joinha, que estão aqui participando, que estão aqui perguntando, que mandaram as perguntas. Então é para vocês que a gente faz esse material. Para você que veio aqui só fazer um comentáriozinho bobo e maldoso, eu não perdi meu tempo com você, o Donato não perdeu o tempo dele com você. Você perdeu o seu tempo e está aqui nos assistindo ao invés de poder estar fazendo algo muito melhor para a sua vida. Tá? Então, isso não é algo que nos afeta, né, Donato, por exemplo? Porque o motivo da gente estar aqui é justamente as pessoas que valem a pena, que fazem valer a pena o nosso tempo. E é para elas que a gente está aqui nos doando, né? Com certeza. Então, Donato, obrigado de coração, viu? Obrigado, Rainha. Valeu mais uma vez. Em breve estaremos juntos aí de novo, com certeza. Espero voltar aí para o Brasil com mais um troféu, se Deus quiser. Sucesso aí no Portugal, representando o nosso país, tá? Obrigado. Donato, tá certo. Beijo para você, beijo para tu, beijo para o Caléo. Beijo. Abraço, Vandão. Tchau.